Gostaria de saber como fica a questão das contas bancárias no Brasil quando se dá a saída fiscal. E se tiver algum empréstimo na conta, continua pagando normalmente? Esse é um dos pontos mais obscuros, digamos assim, nesse assunto de saída fiscal, né? Porque os bancos eles não são obrigados, na verdade, dando saída fiscal ou não, nenhum banco é obrigado a manter sua conta aberta. Lógico que no Brasil nós temos algumas leis que obrigam os bancos a abrirem aquela conta social, né? Sim. Tem essa regra no Brasil. Mas fora isso, contas normais, é aquela história do interesse comercial do banco, né? Sim. Então se você dá saída fiscal, o banco ele pode não ter mais interesse em manter essa conta aberta. Então o ideal é que a pessoa procure o gerente do banco, converse com ele, né? É aquela história de cada caso é um caso, depende do seu relacionamento com o banco, de quanto dinheiro você tem lá, o banco que vai ver, na verdade, se ele tem interesse em manter uma conta sua lá ou não. E aí vai entrar na questão de uma conta, um tipo de conta que é chamado conta de domiciliado no exterior, que tem a sigla CDE, né? É a conta de domiciliado no exterior. Então, alguns bancos oferecem esse tipo de conta, que vale inclusive para estrangeiros abrirem conta no Brasil, né? Em que a pessoa consegue movimentar de fora. Só que daí alguns bancos cobram umas tarifas bem altas para esse tipo de conta, né? E tem banco que nem quer ter esse tipo de conta. Então, Caixa, Banco do Brasil não tem essa modalidade. O Itaú, sei que tem, se eu não me engano, eles cobram a partir de R$400 a tarifa de manutenção. Ou seja, então, os bancos que são atrelados ao governo nem tem essa opção, só os privados. Geralmente os privados, mas até alguns privados não têm. O que eu sei é o Itaú, eles têm, mas cobram uma tarifa alta, né? Altíssima. E tem alguns bancos aí alternativos, como o BTG, ele tem essa opção e não cobra tarifa de manutenção. Está até no site deles lá, quem quiser pesquisar pode acessar o BTG, se não me engano o C6 Bank tem essa opção, mas a pessoa tem que tomar cuidado para não cair em pegadinha, porque eles falam não tem tarifa de manutenção. Isso não quer dizer que não tem tarifa de transação. Então, é bom a pessoa se informar direitinho, perguntar para o gerente, não tem tarifa de manutenção, mas se eu transferir o dinheiro, aí tem tarifa. Então, é bom a pessoa se informar. O ideal é sempre se informar antes, né? Então, está pensando em dar saída, vai no banco, converse com o seu gerente, converse com ele, eu preciso manter a conta no Brasil, eu vou receber aluguel, vou receber meu salário, né? Se conversar, o banco vai entender e se for possível, eles vão manter a conta. Mas se for Caixa Econômica ou Banco do Brasil, não? Não, eles não têm essa modalidade. Tá, agora a pergunta ainda relacionada ao que a gente está falando aqui. Por exemplo, acho que a maioria das pessoas, no caso, seria assim. Augusto, vou fazer saída fiscal. Tu faz para mim? Tá, faço, Gisela. E essa questão das contas, tu não pode resolver para a pessoa que tem que resolver. Tu vai falar, não, Gisela, então tá. Aí tu vai perguntar, Gisela, o que tu tem no Brasil hoje? Tem casa? Tem carro? Tem conta? Algumas coisas tu consegue resolver para mim? Tudo tu consegue? Algumas coisas não, Gisela, tu vai ter que ir lá no banco falar com o teu gerente? Como é que é isso? Essa parte de banco é mais complexa, né? Essa parte de banco, ideal, lógico, vou conversar com a pessoa, vou orientar, mas o ideal é que ela procure o gerente da conta, né? Converse com ele, explique a situação, né? Se ela realmente tem a necessidade de manter essa conta, eu acredito que o banco vai, principalmente se ela tem um bom relacionamento com o banco, né? De repente a pessoa tem já anos de conta aberta, tem uma boa movimentação, vai manter uma movimentação lá, eu acredito que o banco vai fazer um esforço para manter essa conta. Até mesmo bancos que de repente não tem essa modalidade, de repente o gerente consegue de alguma maneira lá interna manter aquela conta aberta. Mas é aquela história, o banco tem que ter interesse também, o banco não vai fazer caridade, não vai ajudar ninguém. Então, se o banco tiver interesse, a pessoa vai conseguir, mas ela tem que também manter alguma movimentação lá no banco. Né? Não pode só ter a conta parada lá, se eu precisar, um dia eu uso. Aí, nessas situações, poupança, né? Tá, mas a minha pergunta agora é assim, estou aqui pensando, até no meu caso, porque eu não fiz a saída fiscal ainda, eu tenho que fazer. Mas ter uma conta bancária no Brasil te impede de fazer a saída? Não. Se eu não quiser, por exemplo, eu não quero fechar minha conta lá e eu não quero lá falar com o gerente. Eu falar contigo, Augusto, estou te contratando, faz a nossa saída fiscal, faço. Tu consegue fazer e a minha conta permanecer lá?
a parte da comunicação de saída definitiva, ela é referente à Receita Federal. Ou é o relacionamento da pessoa com a Receita Federal. A Receita Federal não tem ligação com os bancos. Por isso que eu pensei, então eu não sou obrigada a ir lá, na verdade, desligar a minha conta. Não é obrigado, mas sim, o banco, de tempos em tempos, ele faz uma verificação do CPF da pessoa. Então pode ser que numa dessas verificações acuse que a pessoa deu saída fiscal. Aí o banco, tem casos que não acontece nada, assim, varia muito do banco e até mesmo da agência. Então, às vezes, a mesma instituição tem casos que ela vai fechar a conta da pessoa e tem casos que não. Mas em todos os casos, eles vão entrar em contato com a pessoa, né? Vai mandar pelo menos um e-mail, né? Um comunicado para a pessoa, avisando ela, ó, nós identificamos que você deu saída definitiva, pela política do nosso banco, nós não podemos manter sua conta aberta. Tá. Te damos aí 30 dias para você Regularizar. procurar uma agência, para você resgatar os valores, né? É o que acontece em muitos casos. Mas, como você falou, tem casos que o banco nem fica sabendo, ou por algum motivo passa em branco lá e não acontece nada. Então, assim, é bom não arriscar, né? Principalmente se a pessoa tiver fundos, né? Tá. Isso, inclusive, com os bancos digitais. Nubank, Sim. Nômade, Inter. esses Tanto que tem muitas pessoas que procuram, às vezes a pessoa esqueceu de declarar imposto de renda. E aí o CPF dela fica irregular. Tomar uma aguinha. Fica à vontade. O CPF dela fica pendente de regularização. Acho que muita gente já passou por isso, né? Aí se o banco identifica isso, ele bloqueia a conta da pessoa, para forçar a pessoa a regularizar. Então, assim como acontece nessas situações, também pode acontecer no caso de saída definitiva. A pessoa deu saída definitiva, não comunicou o banco identificou isso, ele pode bloquear a conta da pessoa para forçar ela a ir lá se regularizar. Ou ele pode simplesmente mandar um comunicado, às vezes mandar para o endereço antigo da pessoa, que não tem ninguém mais lá, Não vai receber. vai passar o tempo, o banco vai bloquear a conta, a pessoa não vai perder o dinheiro, vai acontecer como tem agora a situação desse dinheiro esquecido, né? Então a pessoa, o dinheiro não vai ficar perdido, mas vai ficar bloqueado. E a pessoa vai ter que ter o transtorno de voltar para o Brasil, ou de repente fazer uma procuração para alguém ir lá no banco resolver. Então é bom não se arriscar, né? Se a pessoa realmente vai dar saída definitiva, o ideal é ela procurar o gerente, tentar conversar, para ver se ela consegue manter a conta. Se o banco falar que não, ela pode procurar uma outra agência, ou pode simplesmente encerrar a conta, né? Tá. Vamos lá. Eu vou dar a saída fiscal, mas a minha esposa não, pois queremos ter uma conta bancária aqui no Brasil, para não ter dor de cabeça com conta, como é que é? Esse tipo de conta de domiciliado no exterior. Né? Domiciliado no exterior. Então, eles não querem ter a dor de cabeça de ter uma conta domiciliada no exterior, ele falou. Terei algum problema, pois hoje tenho pouco investimento que antes da saída fiscal eu vou transferir para uma conta nos Estados Unidos. Então, ele vai fazer a saída, a esposa não, para a esposa poder manter ali uma conta bancária. Mas agora até eu vou comentar sobre isso aí. Pelo que eu estou entendendo, que eu sou totalmente leiga no assunto de contabilidade, o cara vai sair, a esposa mantém. Mas se a esposa não tem muita coisa lá no Brasil, vai ser só para manter uma conta e tal, ela não vai ter muito que pagar ali de impostos. Aí pode entrar numa situação que acontece muito, que eu não recomendo, mas cada um toma a sua decisão, né? Da pessoa dar a saída fiscal, não sei se é o caso do amigo aí. A pessoa dá a saída fiscal, mas continua morando no Brasil. Tem gente que faz isso? A pessoa vai ficar longe da esposa. Assim, eu estou pensando com a cabeça da Receita Federal. Né? Se eu fosse um fiscal da Receita, eu estou vendo que esses dois são casados, ele deu saída fiscal, ela não. Pode ser que estejam dando um tempo, pode ser, mas o mais provável é que ele não está morando de fato fora do Brasil. E ao contrário, eles não podem pensar, eles foram morar fora e aí ele fez a saída e a esposa não. Pode ser o caso. Não tem problema também. Porque não teriam problemas. Não, tem que ter o pensamento da Receita Federal. Então, a Receita Federal sempre vai pensar o pior, né? Que eles estão morando os dois no Brasil. Mas o contrário, pode ser o contrário. Pode ser que os dois estejam fora, ela só manteve a residência aqui por alguma estratégia pessoal. Mas a regra é, se ela se mudou com a intenção de ficar fora do Brasil, ou se passou 12 meses da data que ela saiu do Brasil, ela tem que fazer a comunicação, é a regra.
Se passou 12 meses que tu não mora lá, tem que comunicar. Então é Nesse obrigatório. caso, quando passa 12 meses é obrigatório. Então, no nosso caso, a gente agora em dezembro está para fazer 2 meses. Antes desse período eu tenho que comunicar a receita Sim. que eu não estou mais lá. Porque assim, se você reúne elementos que fica claro que você saiu do Brasil com, eles chamam de ânimo definitivo, com intenção definitiva de não Não morar retornar. mais no Brasil, de não retornar, aí sim, nesse caso, tem que fazer a comunicação. E se eu não fizer? Que implicações isso pode me trazer? Basicamente, a Receita pode te dar uma multa por não ter feito a comunicação. Isso que não é uma multa pesada, é uma multa semelhante ao do imposto de renda quando você não declara, né? Mas aí entra, o pior é a questão do imposto de renda. Porque se você tinha imposto a pagar na sua última declaração, né? Que deveria ter sido feita no ano que você saiu, aí você não fez. E aí você não declarou, não pagou o imposto, aí em cima desse imposto atrasado, a Receita Federal pode cobrar uma multa e pode ser uma multa um pouco mais pesada. Nesse caso específico, se a pessoa tinha imposto a pagar, né? Então ela teve um rendimento naquele último ano que ela morou no Brasil, ela simplesmente saiu, não comunicou, passou um tempo, a Receita Federal pode vir a cobrar esses valores. Mas assim, não são implicações muito graves, se torna grave para a pessoa, por exemplo, a pessoa tem renda no Brasil, então a pessoa ela trabalha remotamente, ela está morando fora do Brasil, mas não comunicou a receita. Ela deveria estar tendo o imposto de 25% retido na fonte, mas não está sendo retido porque ela não fez a série fiscal. Então, nesse caso, ela está irregular e ela não está pagando esse imposto. Aí, quando a Receita descobrir, vai querer cobrar Todo os retroativo. atrasados com uma multa pesada em cima, que é a multa de atraso de imposto. A gente sabe que a multa não é uma multa igual de um boleto que você atrasa. A multa Sim. de imposto é muito mais elevada. Mas isso após os 12 meses. Após os 12 meses. Tá, mas aí agora tu falou ali sobre os 25%. Então, uma pessoa que trabalha online, por exemplo, a esposa do Flávio, ela ainda trabalha no Brasil, trabalha online, né? A hora que eles fizerem a saída fiscal, ela tem, igual no aposentado, vai ser cobrado 25%. Isso é regra para todo mundo. Então, Sim. faz saída fiscal do Brasil, mas que recebe, vai continuar recebendo lá, vai pagar 25%. Não é só aposentado. Não é só aposentado, qualquer trabalho que a pessoa mantiver no Brasil, no caso de trabalho registrado, você está registrado, está trabalhando remotamente fora do Brasil, mas você tem que, justamente por isso, que tem que se fazer a comunicação. Por isso que a Receita exige isso de você. Você vai comunicar a Receita, então a partir daquele momento eles vão fazer o desconto de 25%. Se você não informa, eles não vão descontar. Mas a hora que descobrir, Quando descobrir, vão cobrar todos os atrasados, que daí vai enquadrar em sua negação. A pessoa às vezes fez isso sem querer, não é? sim, A pessoa por não- falta de Por falta conhecimento. de conhecimento. A pessoa não vai ser presa, não vai vir a Polícia Federal atrás dela. Sim, Não precisa ficar Apavorado. aterrorizado se alguém está nessa situação, né? sim. A Mas- esposa dele tá nessa situação. Não, eu tô vendo aqui a mensagem, eu falei, tá caindo igual a gente, né? Porque eu iria dar a saída fiscal e ela iria manter. Ela trabalha lá, mas aí tu já tá tirando aí. Então, pelo que o Augusto está falando, quando no caso de um casal, o ideal seria os dois fazerem a saída ou nenhum fazer a saída. Porque um fazer e o outro não vai chamar a atenção da. É mais fácil chamar a atenção da É Receita. mais fácil a Receita descobrir que a Receita vai ver, pô, um está com residência fiscal, o outro não. Ela já vai querer dar uma olhada. Vai investigar. Vai investigar. Então, assim, a gente tem que ficar o mais longe dos holofotes da Receita, né? Isso. Não é nada ilegal, assim, a gente não quer chamar a atenção da Receita pra gente. O ideal é ficar Sim. longe dos holofotes. Numa situação como essa, não é que não possa. Dependendo da situação, ele até consegue manter essa situação. Ele pode alegar, a gente está morando em lugares diferentes. Não porque tem nenhuma acontece. regra. Acontece. Não tem uma regra que obriga o casal a morar na mesma casa. Sim. O marido pode estar com negócios fora e a esposa ainda continua morando no Brasil. Mas aí tem que estar tudo redondinho, Tem que estar né? redondinho, tem que bater as informações. Se a Receita Federal puxar o fio, ela pode descobrir que não é o caso, que foi só uma manobra estratégica que a pessoa fez e se Sim. estiver ferindo alguma regra, infelizmente a pessoa vai ter que pagar os impostos retroativos colocados. Sim. Bem, vamos lá. Muitas surpresas hoje nesse vídeo. Eu tô muito surpresa, já tomei quase um copo inteiro de água aqui. É um assunto delicado. É delicado.
Vamos lá, então. Gisela, minha mãe é pensionista militar e a minha filha é menor. E recebe pensão alimentícia do pai, que ainda está vivo, cujo recebimento é na minha conta, na conta bancária da mãe, no caso. Certo. Estamos planejando morar no Paraguai no próximo ano, 2025. Como que procede essa questão do recebimento das pensões delas? Né? A mãe dela é pensionista militar e a filha dela recebe a pensão do pai. Alimentícia, né? Alimentícia. Vai acontecer o mesmo caso dos 25%? Para todos? No caso da pensão, que ela é equiparada à aposentadoria. A pensão militar é a aposentadoria do servidor público, né? Tá. Então entra na mesma regra da aposentadoria, vai ser descontado 25% já na fonte, porque ela recebe isso do poder público, essa pensão. Uhum. Então, isso não tem o que fazer. Já a pensão alimentícia, ela cai em outra alíquota, que seria 15%. Então, no caso da pensão alimentícia, seria descontado 15%, dependendo da maneira como a pessoa faz esse pagamento. Né? Então, regra geral, vai incidir 15% Ou seja, no caso da pensão alimentícia. A mordida é um pouquinho menor do que a... Um pouquinho menor, tem esse alívio aí, mas infelizmente tem 15% de desconto. Mas elas também seriam obrigadas a dar essa saída fiscal? Também, porque se ela de fato vai sair do Brasil, incorre naquela questão que a gente falou agora, se ela não der a saída fiscal. Depois de um ano eles descobrirem, eles vão pegar todo o retroativo. Essa diferença que ela deixou de recolher. Que ela deveria estar pagando 25% a partir daquela data, não pagou porque não fez a saída. Se posteriormente a Receita Federal, e cada vez mais a Receita está fazendo cruzamento de dados, sim, digitalizando, né, as trocas de informações entre os órgãos, né, então... Inclusive, né, o atual governo brasileiro, eles estão vindo com muita sede ao pote na questão de impostos. Bons, né? Para isso eles são super eficientes. Eles estão com muita sede de impostos, então eu acredito que cada vez mais vai ficar mais difícil de esconder qualquer coisa da Receita, porque porque a questão, a gente está na era digital, cruzamento de dados, né? Sim. E a gota final da Receita vai ser quando implantar o Drex. Exatamente. Aí não tem como fugir, porque vai ser tudo digital, um dinheiro controlado pelo governo federal. Então aí quer dizer, não vai ter como fugir. Não vai ter como fugir. Não vai ter como dar. Vai ter meios aí, alternativas, por exemplo, criptomoedas, que é uma das áreas que eu atuo, né? Mas assim, pelos meios formais, não vai ter como fugir, porque vai ser tudo digital, a Receita Federal vai controlar tudo. Sim. E vai ser tudo descontado, até quem mora no Brasil já vai ser descontado na fonte, né? Então, um dos motivos que muitas pessoas estão buscando, né, alternativas de países para morar, sair do Brasil, pela questão dos impostos que estão aumentando cada vez mais e o controle, né? Exatamente. Controle. Porque até um tempo atrás, né, as pessoas conseguiram dar um jeitinho brasileiro, né? Só que agora com essa questão de digitalização e agora o dinheiro digital que ano que vem vai ser no Brasil, não vai ter como fugir. Né? Então, infelizmente, é triste, gente, dói no coração saber que tem que deixar 25% lá, né? Sem estar usufruindo de benefícios no país, né? Tu tem que deixar 25% do que tu ganha lá e tu vai estar morando em outro país, tendo que pagar plano de saúde no outro país, pagar escola no outro país. É terrível isso, mas é o que a gente está conversando aqui. Se não fizer, né, depois de um ano corre o risco deles descobrirem, é muito provável que vão descobrir, pode demorar, mas em algum momento é possível que eles descubram. E se ficar lá pagando imposto lá, também vai pagar imposto, né? Não vai pagar os 25%, mas vai ter que pagar outros impostos. Cada vez vão ser criados novos impostos, né? Sim. Vai ter o Drex, né? Que vai ser ali que... O Drex é a gota d'água para quem está aí no Brasil, né? Controle absoluto ali. Eu vejo que tem muita gente que não vê o imposto como algo ruim. Tem gente que, mesmo sabendo que não tem um retorno desse imposto, a pessoa paga. Mas essa questão do Drex vai pegar muita gente que, apesar dela não se importar de pagar imposto, mas ela não gosta desse controle, que é a cartada final de um estado de exceção. Exatamente. Que é o estado controlar, controle saber o que você está gastando, controlar. Parece até uma coisa meio apocalíptica, meio
conspiratória, né? Mas é a realidade. O Estado vai controlar E não que você só... pode gastar seu dinheiro. Exatamente. É controlar o que tu... Vai editar o que tu pode e o que tu não pode gastar, né? E qualquer coisa assim, ó, se tu não andar conforme as regras deles, eles vão lá, bloqueiam o teu dinheiro, eles vão lá e já pegam dinheiro direto na tua conta, tu não vai mais ter controle sobre o teu próprio patrimônio. Pois é. Né? Atualmente foi aprovado, né, que aí vai ser o imposto do pecado. Então vamos supor que esse imposto do pecado, eles vão lá e falam, ó, você está consumindo demais esse produto que é do pecado aqui. Pro seu bem eu vou limitar o seu gasto, tá? Você vai poder gastar só 10% do seu salário com esse tipo de produto. Você está comprando muita carne bovina, mas a carne bovina, o boi, polui o meio ambiente. Ou você vai pagar uma multa aqui por consumir muito. Não, e todo outro tipo de controle, né? Se tu não tomar o remedinho que eu quero que tu tome, eu bloqueio o teu salário, eu bloqueio a tua conta. Ou você paga aqui a multa, que é descontada na fonte. Então, gente, por isso que eu digo, salve-se quem puder aí, porque o negócio aí tá cada vez pior, infelizmente, né? Exatamente. Então, gente, a gente vai deixar o contato dele ali. Deixa eu até fazer salientar algo que eu nunca fiz isso nos outros vídeos, mas o que eu vou fazer, que gente, não vai adiantar vocês deixarem dúvidas agora, assistindo esse vídeo, aí nos nossos comentários, porque a gente não entende dessa parte. A gente não vai conseguir responder para vocês, tá? Nem eu, nem o Flávio, nem o Kendi. Então, eu peço que vocês agora têm dúvidas sobre saída fiscal, peguem o WhatsApp do Augusto, coitado, mas vai ter bastante trabalho agora, coitado por um lado, que ele vai ficar sobrecarregado, mas por outro é bom, vai ter bastante trabalho, mas direcionem as dúvidas para ele, tá? Ele vai deixar ali o contato, o WhatsApp, e-mail também, né? E aí vocês falem diretamente com ele, tá, pessoal? Uma pessoa, né, a gente não conhece há muito tempo, mas né, aqui a gente tem conhecido ele, conversado, uma pessoa de princípios, de valores, cristão, né? Então, creio que ele vai... E uma pessoa que tem conhecimento, experiência, que é o principal, né? Nessa área, vai ajudar vocês. Inclusive, a gente aqui também já vai conseguir trabalhar com ele para ele ajudar a gente aí. Tá bom, pessoal? Acredito que é isso. Agradeço a paciência de vocês, o interesse, o carinho, as perguntas. Obrigada, porque é graças a vocês que enviam as perguntas que a gente consegue desenvolver esses conteúdos. Espero que a gente tenha conseguido, né, abordar e esclarecer as dúvidas da maioria. E em casos específicos, agora, direto para o Augusto. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima. Então.